Eu costumo dizer que sejamos escravos da lei para que sejamos livres. O objetivo da lei é deixar todos iguais perante ela. E essa legítima defesa putativa, ela tem que estar o quê? Provada dentro dos autos, porque o ônus da prova incumbe a quem alega, artigo 289 do Código de Processo Penal. Eu não posso vir aqui contar uma história, porque o meu filho, porque o meu pai, porque o meu avô. Isso é uma tragédia que arrastou família enlutada e arrastou mais 2 famílias inteiras para o cárcere. Não faz nenhum sentido esse homem com 26 anos de idade, sem nenhum antecedente criminal, possuindo aquela arma de fogo desde 2016, sair naquela madrugada, dia 14 de fevereiro. Vou atirar pra cima, tanto faz. Eu não tô nem aí. Se eu matar, matei. Dane-se, eu tô indiferente. É lógico que não foi isso que aconteceu. Esse homem tava com a sua família ali em Santa Terezinha. Tava em 8 no carro com 3 pequenos dentro de crianças de colo. É lógico que ele não saiu aquele dia para disparar para cima e se acertar alguém, tô nem aí. É lógico que ele não foi indiferente. Fizeram uma cagada, retornaram para tirar satisfação e aconteceu essa tragédia. Porque esse homem sentiu medo, estava com a sua família desesperada dentro daquele carro e efetuou disparos para cima, para o alto. O Herbert criou uma situação de risco que fez nesse homem, no seu espírito, atormentar e o instinto de sobrevivência prevaleceu. Eu vivi a dor desse homem. Eu vivi a dor dessa família. É de se imaginar, ele estava ilegalmente portando uma arma. Ele não estava usando o cinto. Mas quem criou essa situação foi o Herbert. E a delegada de polícia fez o quê? O que é comum acontecer? Vai sempre abraçar a vítima. Certo ou errado, bom ou mal, ela abraça a tese da vítima, porque tem um motorista, que é o Herbert, e os componentes do Palio. Porque a luxuosa banca aqui ficou 6 anos para dizer não teve cavalo de pau. Ele atirou de fora do carro para colocar os dois na ação. E as coisas foram construindo. Por que aquela volta? Ninguém é bobo. Por que aquela volta? Foi lá conferir. E aí nós temos que optar por uma coisa, jurado. Nós temos aqui 2 versões. Tem testemunha de viso? Testemunha visual? Não temos, né? Poxa, tem prova pericial para dizer? A prova pericial diz o seguinte, que os tiros não foram direcionados ao carro. Isso é fato, comprovado e não impugnado. Lamentável, lastimável a morte. Mas, desgraçadamente, uma conjugação de variáveis. E a trajetória desses disparos está provada dentro dos autos, jurado Vanderlei. Nós vamos ver aqui o depoimento de todas as pessoas. Não tem uma testemunha que indique que os disparos efetuados pelo Everton foram em direção àquele veículo Palio. Pelo contrário, todo mundo, o policial civil, o perito, as testemunhas, todas falaram que o disparo foi para cima, jurado Maurício. E daí nós vamos condenar com a mesma pena daquele que mata o comerciante que está ali levantando às 6 horas da manhã, chega na luz do dia e executa. É a proporcionalidade, é a justa medida. Ele merece sim um apenamento, ele já está há 4 anos pagando por isso, ficou preso em regime fechado, mas nós precisamos entender o porquê isso aconteceu. E olhem as contradições, isso é muito importante. Com relação ao veículo e à localização, o primeiro boletim de ocorrência dizia o quê? Que era um veículo Citroën Xara Picasso, 1h43 da manhã. Quando nós vamos para o depoimento das 7 da manhã, continua na distribuidora Guarapari e o veículo de Picasso muda para Honda Fit. Que o veículo tinha parado cerca de 60 metros e sem que descesse do veículo, efetuou disparos. O que ele está dizendo aqui? Que ele viu o carro Citroën atirando. Chegou aqui no julgamento e falou o quê? Eu não vi o carro. Opa! Por que tanta mentira? Quem mente são eles. Vejam o que diz o Matheus. Naquela madrugada, que era na esquina São Salvador e que o carro não era mais um Citroën e sim um Honda Fit. E por que eles vão alterando, vão modificando? Porque sabem que fizeram uma grande cagada. Sabe que
naquela tirada de satisfação. Do outro lado encontrou uma pessoa que sentiu medo e disparou, mas não disparou para matar. Sequer sabia que tinha atingido uma pessoa. E a lei diz que você, se tiver com medo, você vai agir dessa maneira. Porque ele tinha dentro daquele carro tudo que é mais valoroso que nós temos na vida. Era a mulher, era o filho. Isso foi uma tragédia. E eles colocavam o carro lá naquele pare. Quando nós fizemos a reprodução simulada, acabou aquela conversa do pare. Aí muda a história. Quer dizer, uma versão, e vem falar que a defesa tem narrativa, desde o primeiro dia que esse homem abriu a boca e falou na imprensa o que tinha acontecido, que não tinha depoimento, não tinha imagem, não tinha nada, ele disse o que aconteceu e nunca mudou a versão. Nunca mudou a versão. Aquele retorno dele, aquele conferir, como é que fica isso aí, meu? Aquele irritadinho no trânsito, tinha ocasionado a morte de alguém. Aquilo tinha provocado uma reação que, por sua vez, ocasionou a morte de alguém. Ele errou. Ele foi imprudente. Ele foi imperito. Disparou com uma mão. Lembram da delegada Vanessa falando aqui em plenário? Do recuo da arma de fogo? Cada disparo tem um recuo e vai mudando a direção. Mas atirou para cima. Dos 6 disparos efetuados, apenas um pegou naquele veículo que estava com a janela fechada, que estava a 1,14 m do chão, jurado Heitor. Todos os outros disparos num ponto mais alto. Tem um disparo que não foi encontrado. A rua da Alameda das Rosas é muito mais embaixo. E, portanto, ele foi imprudente, portanto, ele foi imperito, porque atirou com o carro em movimento para cima, mas a rua tinha um desnível, uma descida. Nós temos pontos de impacto a mais de 2 metros de altura. Lembrando que o carro estava a 100 metros de distância numa rua em desnível. Atirou para cima. Com relação à manobra, à ultrapassagem, o Farias que mora ali, olha o que ele diz, o que o Herbert tinha que fazer. Ninguém estava atrás dirigindo e até eles entrar para depois prosseguir. E não foi o que ele fez, passou pela direita e retornou para tirar satisfação. E vem o Ministério Público dizer que o motivo é torpe. Por quê? Motivo torpe é o traficante da biqueira ali que manda matar o usuário porque está devendo cocaína. E aí nós vamos comparar um cara desse com um pai de família como Everton. Essa é a justa medida? Isso é o juízo? Porque eu também estou com pena da Isabeli. E vem a doutora advogada dizer que eles miraram no veículo. Com base em quê? Toda a prova caminha no sentido contrário, doutor Diego, doutor Matheus. É lógico que aquele homem não foi indiferente com qualquer resultado de morte, pelo amor de Deus. Um erro, que foi o retorno do motorista Herbert, precipitou essa tragédia, porque esse homem achou que estava em perigo e disparou, mas disparou para cima e, infelizmente, aquele carro com o vidro fechado, porque a menina, segundo a mãe, foi olhar para aquele veículo, pegou um disparo na testa. Uma tragédia. Mas ele não foi indiferente, ele não quis causar esse resultado. Não é legítima defesa, é uma legítima defesa putativa com o reconhecimento de que isso foi um crime culposo. Ele foi imprudente, ele não foi indiferente. Imprudente é o traficante que com a cara cheia de cocaína, bêbado, sai ali no baile, dá uma rajada. Lasque-se, que cai esse projétil de 762 onde for e mate quem for. E nós não estamos aqui para julgar bonito. Nós estamos aqui para ser justo. Artigo 18 do Código Penal. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Lei. Doutrina. E o que eu quero dizer com isso? Ele não está por dolo direto, está por dolo eventual. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. Quem é que criou aquele risco? O justo é a aplicação da lei. E a defesa aqui pede a aplicação da lei, jurado. Existe uma legítima defesa putativa, mas ninguém está dizendo para absolver. E ela tem que ser punida a título do quê? De culpa, isso é o que diz a lei. Se suas excelências embarcarem no canto da sereia, daí sim estarão fazendo de Pontal do Paraná
uma terra de quem chega e conta uma melhor história.